Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, portanto, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, portanto, o Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, um ponto prévio, portanto, o CDS, portanto, não pode, portanto, deixar, portanto, e na pessoa do Sr. Ministro da Defesa Nacional, portanto, saudar, portanto, todo o envolvimento das Forças Armadas portuguesas, portanto, no combate, portanto, à atual pandemia. Das centenas de iniciativas, portanto, e de apoio das Forças Armadas à população, às autoridades de saúde, o apoio às instituições, portanto, de cariz social, ao desenvolvimento também, portanto, de novas respostas de proteção contra o coronavírus, à produção, portanto, crescente de dispositivos e produtos que asseguram o reforço da segurança de todos nós, bem como também à participação também no esforço coletivo no despiste da doença. São múltiplas as atividades desenvolvidas e bem pelas Forças Armadas Portuguesas, portanto, daí deixar esta nota, portanto, de saudação, portanto, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional. O CDS, desde o início, defendeu, portanto, que o envolvimento, portanto, das Forças Armadas não só era essencial, como era mesmo imprescindível. Prova disso mesmo é a evolução, portanto, de facto, registada, portanto, no plano de vacinação, desde que o Vice-Almirante, portanto, o Gouveia Melo, assumiu as funções, de facto, de comando. Há uma certeza, sim, que temos. Se a vacinação correu bem e está a correr bem e corre, muito é graças, de facto, ao Vice-Almirante, portanto, Gouveia e Melo, apesar, portanto, de muitas contingências, portanto, da DGS e também daqui algumas falhas, portanto, de comunicação, portanto, por parte, portanto, do Governo. Deixar também uma nota relativamente às alterações, portanto, recentes que o Sr. Ministro, portanto, também já referenciou, às alterações à Lei da Defesa Nacional, portanto, e à LOBOFA, que o Parlamento, portanto, recentemente, portanto, discutiu e aprovou as alterações à Lei de Defesa Nacional, à LOBOFA. Portanto, em primeiro lugar, portanto, gostaria, portanto, de destacar a importância que quer uma, quer outra lei, portanto, tem na política de defesa nacional e na reestruturação também das nossas Forças Armadas. As recentes alterações surgiram na sequência das anteriores reformas levadas pelos anteriores governos e a opinião do CDS sempre foi de que as mesmas, portanto, eram francamente positivas e iam ao encontro, portanto, da maioria das leis equivalentes aos nossos parceiros, portanto, da Aliança Atlântica. Aliás, portanto, o CDS e a convergência, portanto, com a NATO é sempre um dos aspectos que tem e deve ser valorizado. Não obstante, entendemos que existem aspectos que deveriam ser melhorados, como ficar devidamente expresso que os chefes de Estado-Maior dos ramos são dotados de autonomia administrativa. Nesse sentido, o CDS apresentou propostas, portanto, de alteração que iam exatamente nesse sentido. Queremos, assim, congratular-nos com o acolhimento das propostas, Sr. Ministro, da alteração, portanto, do CDS, que, na nossa opinião, melhoram uma reforma que já é francamente positiva. Agora pretendia deixar, portanto, três questões. Portanto, a primeira, portanto, dizia respeito à contagem da avaliação obtida dos ex-militares após o ingresso na administração pública. Se verificarmos os números da síntese estatística do emprego público relativamente ao quarto trimestre de 2000, constatamos que a tendência de inversão de descida de efetivos começa a ser real, mas os 26.220 militares, que é o valor trimestral mais alto dos 2 últimos anos, ainda está longe, Sr. Ministro, dos 30.000, número considerado como mínimo e indispensável, mas não podemos, portanto, deixar também esta nota que ainda estamos, portanto, muito longe, portanto, dos 30.000 efetivos que são necessários. Para o CDS, estas situações não se devem a um conjunto de medidas, mas sim, na sua globalidade, atrair ou que atraiam e retenham os militares nas Forças Armadas, que é importante, mas também só as medidas, portanto, específicas. Por exemplo, a recente medida que nasceu de uma proposta do CDS para que a contagem de avaliação obtida pelos ex-militares nos anos em que desempenham funções nas Forças Armadas seja considerada após o ingresso na administração pública. Importa saber, visto que nas últimas audições regimentais ainda não existiam, portanto, novidades, portanto, sobre a materialização de facto da medida, se já há, pois o CDS tem chegado a inúmeras solicitações de ex-militares para saberem como podem usufruir desta medida. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Umas breves palavras da minha parte. Em primeiro lugar, agradecendo a forma como o CDS reconhece e enaltece a participação das Forças Armadas no combate à pandemia. Digo porque as Forças Armadas não o fazem pelo reconhecimento, mas é muito apropriado na medida em que, trabalhando de perto com as Forças Armadas, vejo como estão longe de esgotados, porque trabalham com grande gosto e sentido de missão, mas ao longo de ano e meio, quase,
têm estado a trabalhar, enfim, muito mais do que o horário normal e com uma disponibilidade permanente que eu também gostaria de enaltecer e concordo com a forma como o Sr. Deputado considera que a Comissão de Defesa Nacional, o trabalho da Comissão de Defesa Nacional resultou no melhoramento das propostas apresentadas pelo Governo de Lobofa e Lei de Defesa Nacional e que acabaram por ser aprovadas pelo plenário. Se o Sr. Presidente autorizar, eu gostaria de pedir à Sra. Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes que comente a matéria dos efetivos e também a questão de contagem de tempo de serviço. Com certeza, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Nós estamos empenhados em resolver essa questão. Eu conto, enfim, com o futuro de Leo para conseguir resolver essa questão que está a ser trabalhada. Ela é uma questão que, apesar de dizer respeito aos militares, é transversal porque eles entram em todos os departamentos da administração pública e, portanto, tem que ser trabalhada com vários organismos, designadamente com a administração pública, como fizemos, e naturalmente trabalhar também com as finanças e, portanto, estamos a conseguir chegar ou encontrar uma solução. Relativamente aos números de efetivos que referiu o Sr. Deputado, os números deste ano são, de facto, encorajadores, apesar da pandemia. Eles são animadores, desde logo, por causa do número das candidaturas. Houve um aumento significativo das candidaturas, portanto, 2.162 face às registadas em 2019, portanto, o número mais elevado desde 2016, portanto, este aumento de mais de 2.000 é encorajador, mas este aumento do número de candidaturas verifica-se também nas escolas e, portanto, isto prova que é uma questão estrutural que aqui está subjacente e que o interesse pelas Forças Armadas é, de facto, um interesse que vem crescendo, mas que diz respeito também muito ao trabalho que tem sido feito pelos ramos e, designadamente, a preocupação em cativar, designadamente, os mais novos através dos mecanismos digitais que eles utilizam e, portanto, está a ser feito pelos ramos e pelo portal de recrutamento um grande investimento nesta matéria. Repare-se, por exemplo, o portal de recrutamento atingiu 20.000 visitas por mês, enfim, numa média. Estamos também a trabalhar na revisão das tabelas de inaptidão e incapacidades, que terá seguramente reflexos também na possibilidade de recrutamento e, portanto, enfim, estas questões das barreiras ao recrutamento estão, aliás, a ser objeto de estudo, as barreiras que podem colocar-se, no fundo, ao desempenho de funções. Outra coisa que tem sido utilizada é relativamente às incorporações. As incorporações estão a ser distribuídas no tempo, não só por causa da pandemia, mas porque isso permite, no fundo, ajustar ao interesse dos próprios candidatos o facto de haver várias incorporações e não apenas uma incorporação ou duas ao longo do ano. Fazem-se também cada vez mais com proximidade, ou seja, no sentido de a residência ser, no fundo, o foco, quer para a questão das provas de aptidão, desde logo, quer também para a questão da prestação do serviço efetivo. Portanto, é uma outra coisa que tem sido conseguida e que os ramos estão fortemente a apostar. E é também, enfim, nossa preocupação melhorar, por isso, a condição militar. Estamos a fazer investimentos, já foram feitos e vamos continuar a fazê-los em termos de habitabilidade, em termos de a melhoria da disponibilização de acesso à internet, que são importantes hoje para os nossos jovens, apostas na melhoria do equipamento, apostas na melhoria do fardamento e também, aspecto fundamental, no reconhecimento da formação ministrada, isto é, que é importante também para cativar e para reter os nossos militares. A certeza de que a formação que têm direito e a formação Senhora específica... Secretária de Estado, chama a atenção apenas para o tempo. O Sr. Ministro vai ficar sem tempo para responder à restante intervenção. E, portanto, queria também sublinhar a importância da formação. Muito obrigado.